Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do nosso podcast, Atenados. Aqui, a ideia é a gente falar sobre educação, acesso à universidade e alguns assuntos do cursinho popular. Mas primeiro, vamos comentar rapidinho a história do CPE, Cursinho Popular EASH-USP, que foi ideia de estudantes da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a nossa USP Leste. Em 2015, essas pessoas pensaram na oportunidade de fomentar o acesso ao ensino superior, por meio de aulas e materiais de estudos, para estudantes em estado de vulnerabilidade social, sobretudo moradores da Zona Leste de São Paulo. Agora, essa iniciativa completa 10 anos. Nesses 10 anos de existência, o cursinho sempre contou com apoio voluntário e a excelência profissional e material dos nossos apoiadores. Só para termos uma ideia em números, nos últimos 5 anos, mais de 200 dos nossos alunos foram aprovados em universidades públicas. O CPE é para além da sala de aula. Todo esse trabalho contribui para a formação social, cultural e científica de todos que buscam na educação um meio de melhor exercer a sua cidadania. Somos um cursinho pré-universitário. Essa iniciativa conta com uma personagem muito querida, a Atena. É a coruja que vocês já devem ter reparado por aí. Ela nos ajuda a sempre lembrar do nosso comprometimento com a educação enquanto um meio para o exercício da cidadania. Meio que é o que une, simbolicamente, os mais de 130 voluntários entre docentes, plantonistas e o nosso administrativo. Bom, hoje falaremos de um tema muito importante e recente à universidade, a ideia de possibilidade de permanência estudantil. E para isso juntamos um time muito representativo. Tem aqui comigo a Clara e temos as convidadas Larissa e Bruna. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, por favor. Bom, obrigada por ter me chamado. Eu sou a Larissa, eu sou estudante da obstetrícia aqui na EASH. Eu também sou coordenadora pedagógica aqui do cursinho. E eu estou muito feliz por terem me chamado. Olá, meninas, eu sou a Bruna, de Sarbopoulos, eu sou atual presidente do Instituto Semear, sou uspiana também, mas da USP Butantã, me formei em História, bacharel e licenciatura, tenho muito orgulho da minha carreira como professora também, e hoje eu estou à frente do Instituto Semear, que é uma organização que combate a evasão universitária de jovens talentos de baixa renda. Obrigada pelo convite. Uhul. A gente que agradece. Sim, estamos muito felizes com a sua presença. Sim. Bom, sobre o assunto, para começar, vou dar uma introdução, né? O vestibulando tem a emoção inicial de ser aprovado em um ou mais vestibulares, mas logo ele se questiona da possibilidade de conseguir se dedicar aos estudos pelos próximos anos, né? Arcando com todas as despesas. Transporte, alimentação, moradia, material e tempo para estudar pesam muito no bolso. Permanência estudantil é o conjunto de políticas e apoios que ajudam os estudantes a continuar na universidade até a formatura. E o primeiro apoio que muita gente procura ao entrar na universidade é o auxílio permanência. Larissa, você poderia explicar o que é essa modalidade pra gente, por favor? Claro, linda. Na USP, o auxílio permanência, ele se chama Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, mas a gente popularmente chama de PAPF. Ele ajuda os alunos da pós-graduação e da graduação que se encontram em situação de vulnerabilidade, né, como você falou, a se manter na universidade. E quem cuida disso é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, a PRIP. São mais de 16 mil alunos contemplados pelo auxílio, então dá para ver que por mais, né? Muita gente. Uhum. E, enfim, como eu falei, podem ser contemplados alunos da graduação, da pós, mas também podem ser contemplados os alunos da Escola de Arte Dramática, que é como se fosse um ensino técnico, falando bem pobremente, um ensino técnico de artes cênicas aqui da USP. Desde que eles tenham uma renda per capita menor a 1,5 salários mínimos paulistas. E sobre o PAPF ele tem a modalidade integral, que agora com a nova, né, ajustaram o novo ajuste dos valores do PAPF, Sim. Foi para R$ 912 por mês, então uma vitória dos estudantes. E esse é o auxílio, essa é a modalidade integral, mas os alunos também podem concorrer à modalidade parcial, que aí o auxílio diminui, né, fica para 340, mas os alunos eles têm moradia aqui na USP. E tanto para os alunos do integral quanto para os alunos do parcial, eles têm isenção, eles não precisam pagar para almoçarem nos restaurantes universitários.
E uma coisa nova é que dentro da modalidade do PAPF também tem a modalidade de auxílio do Provão Paulista, que é exclusiva para aqueles alunos de escola, alunos que passaram na USP pelo Provão Paulista e que são de escolas estaduais. Então, se eles passaram, eles têm uma vaguinha no PAPF reservada só para eles. Muito bom Nossa, saber muito disso. bom. De fato, muito necessário para 16 mil estudantes, né? Exato. E no caso da Universidade de São Paulo, a gente conta com o maior programa de estudantil do país. Eu amo. Né? É importante ressaltar isso também. E continuando, né? Existem ainda modalidades externas de permanência, como é o caso do Instituto Semear. Bruna, você pode contar como é essa iniciativa pra gente, por favor? Claro. Eu acho muito legal a gente estar falando sobre permanência estudantil, porque, primeiro, a gente fala muito sobre o acesso ao ensino superior. Sim. E, felizmente, nos últimos anos, a gente teve uma série de políticas públicas que permitiram com que mais jovens de baixa renda venham ingressando nas universidades, cada vez mais representando, né, por exemplo, jovens de baixa renda dentro da USP. E isso é muito importante, que a gente tenha essa representatividade. Mas quase não se fala da permanência desses estudantes, que é o passo que vem depois da aprovação no vestibular. E para trazer alguns dados aqui, hoje no Brasil, de acordo com o Semesp, 54,2% dos alunos que ingressam numa universidade não concluem a sua graduação. Então a gente basicamente está falando de 3 a cada 5 alunos não vão se formar na faculdade, mesmo tendo sido aprovados, mesmo tendo tido essa primeira barreira superada, que é o vestibular, que já é um processo super desafiador. Então, quando a gente fala de permanência estudantil, a gente está cuidando para que esse jovem que teve toda a jornada até ser aprovado, de fato consiga se manter na graduação e atingir o seu objetivo, que é se formar numa carreira, ingressar no mercado de trabalho, mudar sua realidade, da sua família, e isso é muito importante para a gente, de fato, ter mobilidade social no Brasil. E foi olhando para tudo isso que o Semear nasceu lá em 2010, com o objetivo de ajudar esses alunos que estavam sendo aprovados nas faculdades a se manterem, a conseguirem, de fato, permanecer e se formar dentro das universidades hoje brasileiras. Então, a gente nasceu com esse propósito de apoiar esses talentos e desde 2010, né, então há 16 anos, a gente tem apoiado mais de 1.400 alunos que já foram bolsistas do Semear, como a gente chama de Jovem Semente, dentro desse programa de permanência estudantil. E o nosso programa de permanência estudantil, ele intencionalmente atua junto aos programas que as universidades já oferecem. Então, o nosso objetivo não é substituir, ao contrário, é dar mais qualidade de vida para esses alunos que não conseguem muitas vezes se manter só com o recurso que eles recebem da universidade, ou alguns muitas vezes não conseguiram o recurso da universidade e ficam ali, né, sem alguma alternativa. Então, o Semear nasceu para apoiar esses jovens e para isso a gente tem um programa que é estruturado em 4 pilares de atuação. A gente cuida desses jovens primeiro com uma bolsa auxílio, né, que é calculada a partir da vulnerabilidade desse estudante. Alunos que precisam mais ganham mais, alunos que precisam menos ganham menos, mas a bolsa média ali é de R$650 por mês, ao longo ali de 2 anos. E aí, gente, para além da bolsa, tem uma série de coisas que eu diria que é onde mora ali o carinho que o Semear, desse ecossistema que a gente cria para cuidar dos nossos alunos, né? Então, para além da Bolsa Auxílio, todos os nossos alunos recebem uma mentoria para ajudar eles a navegarem pelos desafios da chegada na universidade. Porque muitos de nós, eu como jovem que também vim de baixa renda, a gente não tinha um referencial do que é a faculdade, de como a faculdade funciona. Então, a gente ter um mentor é muito importante para ajudar a gente a navegar ali o caminho das pedras, né? Ensinar um pouquinho como a gente se prepara. E para além da mentoria, a gente também tem uma rede de oportunidades que conecta esses jovens com empresas, com oportunidades de emprego, com cursos, com experiências internacionais. E tudo isso é permeado ali por uma trilha formativa, né? Uma série de treinamentos e atividades que a gente faz para ajudar esse jovem a desenvolver competências para lidar com esse monte de desafio que essa jornada, né, acadêmica exige. Desde, por exemplo, gestão do tempo, porque é uma rotina completamente nova, até uma alimentação saudável, saúde física e mental, até, de fato, temas mais ligados ali no mercado de trabalho. Então, como construir capital cultural, como fazer uma entrevista de emprego, como lidar com feedbacks. Então, a gente desenvolve cada uma dessas competências aos pouquinhos para que esse jovem faça uma transição e, de fato, crie a sua autonomia ali e consiga atingir esses objetivos e, o mais importante, permanecer na universidade. Muito Nossa, incrível. gente, muito Adorei. incrível. Nossa. Sim. Meu E vocês, uma dúvida, né? Vocês como ONG funcionam a partir de alguma parceria? Como que funciona exatamente
Hoje o Semear é muito agraciado, porque apesar de a gente não ter nenhum mantenedor por trás, né, uma empresa que fundou a gente, nós somos fundados, acho que é até importante contar, por professores de cursinhos populares. A gente nasceu lá em São José dos Campos, a partir de um grupo de professores que viu que os alunos deles do cursinho estavam sendo aprovados e estavam invadindo da faculdade. Então eles se uniram com alguns mentores da Embraer e criaram o Semear justamente com essa missão de combater a evasão universitária. Mas foi um grupo de professores. E a partir disso, para a gente conseguir se sustentar, né, e expandir o nosso programa, a gente é muito agraciado de ter parceiros que acreditam na gente, que doam para os nossos bolsistas, patrocinam os nossos jovens, sem nenhuma pretensão em troca. Eles realmente querem impulsionar os nossos talentos, além de pessoas físicas que doam financeiramente para apoiar os nossos alunos, né? A gente tem aí uma base maravilhosa de pessoas que acreditam, nossos mentores, nossos doadores, nossas empresas parceiras, mas que todas elas têm uma coisa em comum, que é acreditar no jeito Semear de fazer as coisas. Então, como eu disse, elas não pedem nada em troca, a não ser apoiar e impulsionar esses talentos que a gente tem a sorte de encontrar pelo caminho. Que lindo. Nossa, que Vocês bonito. têm sede física, tipo, é aberto para o público conhecer? Como é? A nossa sede oficial é em São José dos Campos, mas as nossas tá. atividades são todas aqui em São Paulo. Então, como funciona? Hoje, qualquer aluno que seja aprovado numa universidade no estado de São Paulo, seja ela pública ou particular com uma bolsa integral, qualquer uma das duas opções, esse aluno pode fazer o processo seletivo do Semear e aí, sendo aprovado, ele entra nesse programa que é híbrido. Então, a gente tem atividades online e atividades presenciais, onde a gente traz todo mundo que está espalhado aí por São Paulo e até fora de São Paulo, que esse ano a gente expandiu para alguns outros territórios. Mas traz todo mundo aqui para a capital, para os nossos eventos presenciais, onde a gente reúne ali os nossos 300 bolsistas que a gente tem cada ano, para fazer as atividades híbridas, né? Então, a gente faz essa rotação entre algumas atividades online para se encaixar melhor na rotina do universitário, mas também esses momentos presenciais que são muito importantes para construir o pertencimento, a comunidade para esses jovens, de fato, se conectarem com outras pessoas que têm histórias e trajetórias parecidas com as deles. Que bonito. Nossa, Não é? muito lindo o projeto. Parabéns, Bruna. Obrigada. Eu adorei que o projeto não é só a bolsa, né? Vocês realmente semeiam uma semente, né? Traz, Que fazem... uma trajetória pro aluno, né? vocês fazem Sim, todo um gente. acompanhamento com o jovem. E eu acho que isso é legal de trazer, porque talvez esse foi o segredo do que faz o Semear. Hoje a gente tem uma evasão menor do que 1%. Nenhum outro instituto, infelizmente, consegue ter isso, mas eu responsabilizo muito esse resultado justamente por essa visão holística que a gente dá. Não é só um com apoio certeza. financeiro, é olhar para esse jovem em todas as esferas da vida dele, é garantir esse acompanhamento. A gente tem apoio psicológico, a gente tem a tutoria, a gente tem uma série de ferramentas para, de fato, cuidar desse aluno como um ser humano inteiro, né? Não só na perspectiva financeira, mas em todas essas esferas que muitas vezes podem ser a causa desse jovem evadir. Por exemplo, uma das mais comuns é a falta de pertencimento. Sim, É verdade. exato. Eu acho que toda a filosofia do princípio de vocês, né, do Instituto, relaciona muito com essa questão de integridade mesmo, de pertencimento, de acolhimento. E mexe com uma parte sentimental de cada pessoa, assim, que impulsiona muito, né? O que você falou, de integração, de integridade física mesmo. Então, tipo... poxa, você tá ali com todo mundo, você tá construindo sua vida acadêmica, sua vida profissional, sua vida individual também, porque as experiências se conectam, né? Assim mesmo como a gente também está conectado com a origem do cursinho, né? Que veio Exato. pelo próprio cursinho popular. Muito legal, muito bacana. Bom, vou dar continuidade, mas depois a gente pode voltar mais também. Depois do ingresso na universidade, né, um novo mundo se apresenta para os estudantes. Então, surgem oportunidades de bolsa também que ajudam financeiramente e ainda fortalecem a formação acadêmica. Sim, e que é o caso da iniciação científica, né? É a primeira oportunidade que o estudante tem de produzir a ciência na prática. E você, Lari, já teve essa experiência? Você já teve essa experiência? Ai, gente, se vocês me chamaram. Então conta pra gente, brincando. Larissa. Então, gente, acho que eu fiquei muito feliz quando vocês me chamaram para falar sobre isso, porque falar sobre iniciação científica e sobre ingressar no ambiente acadêmico foi o motivo de eu ter escolhido a USP, sabe? Então, poder falar sobre isso está sendo uma realização. Mas, enfim, a iniciação científica, ela é um programa voltado para estudantes da graduação, né? Que ela visa isso mesmo, que eu falei, que você falou, que é introduzir esse graduando na pesquisa e no mundo científico, do método científico, para ele começar a fazer ciência, porque isso é um dos pilares da universidade, né? Sim.
A minha experiência pessoal, na verdade, ela foi bem... Bom... ela foi bem precoce, porque eu entrei na USP, eu já queria fazer isso, então já logo no primeiro... vontade. Logo no primeiro semestre da faculdade, eu já estava procurando como fazer isso, né? E como que você faz isso? Bom, primeiro você precisa encontrar uma linha de pesquisa que você queira trabalhar. No meu caso, eu queria trabalhar com lacerações no parto. Que chique. Então, eu procurei uma professora, algum docente, um docente ou algum pesquisador que, enfim, tem Esse assunto, né? Essa linha de pesquisa. Essa linha de pesquisa, encontrei. E daí você, enfim, explica para o professor, sabe? Que você tem interesse, a sua ideia de projeto, como você quer trabalhar. E com base nisso, bom, ele vai te encaminhando, né? No caso, eu tive que, depois de mostrar minha proposta de projeto, eu tive que encaminhar ela para o CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, porque a pesquisa que eu trabalho, ela envolve pessoas. E, enfim, quando você quer lidar com pessoas ou com animais, ou até em outras situações, você tem que passar pelo Comitê de Ética, mas não é obrigatório de toda pesquisa. Aí depois você se cadastra no sistema Athena, que é um sistema da USP, enfim. E daí esperam aprovar a sua pesquisa. E no caso, aprovaram. Tem que ver a disponibilidade dos editais também, né, lá. Exato. Isso também, né? Exato. E tem vários editais. Na USP tem a PUB, né, que é o Programa Unificado de Bolsas, que é justamente isso, né? Quando você submete a sua pesquisa, você pode ganhar uma bolsa. E aí você consegue fazer o seu projeto com mais tranquilidade, né? Porque a gente sabe que não é sempre que a gente consegue fazer uma pesquisa e se manter na graduação sem trabalhar. Então, a PUB serve para isso. Mas, além da PUB, tem projetos... Tem projetos não, né? Tem, por exemplo, o CNPq e a FAPESP, que elas também... A PIBIC, que elas também financiam a sua pesquisa. E os valores da bolsa costumam mudar, né? A minha bolsa, que é a bolsa PUB, ela é de 745. Mas eu sei que a bolsa FAPESP, ela é mais, a CNPq eu não tenho certeza. E, acredito que é isso. A minha bolsa, inclusive, ela foi prorrogada, então eu vou ficar com ela até 2027, gente. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre a PUB, porque eu acho que isso é muito legal, até para o jovem que ainda não sabe o que fazer de iniciação científica, né? Porque tem professores que criam seus próprios projetos de PUB. Então, eu mesma não entrei como a Lari, que já sabia que queria fazer pesquisa acadêmica, já sabia isso desde o início. Mas acho que conheci um professor que tinha um projeto super bacana, que era do audiovisual, era história do audiovisual. Ai, que incrível. E me inscrevi. Então, ele, no caso, já tinha o projeto pronto e eu fui ser bolsista. Me inscrevi, fiz um mini processo seletivo. Então, isso é legal também, né? Às vezes, para você que não tem uma noção já clara ou quer começar a se aproximar de algum professor, dá uma olhadinha, né, na plataforma para ver quais projetos PUB tem aberto. Pode ser uma porta de entrada também ali para o mundo mais científico. Isso também porque pesa muito no currículo, né? É uma experiência muito importante para a construção acadêmica, né? E é uma forma de também nos ajudar a permanecer na universidade. Exato. E isso que você falou é muito verdade. Eu lembro que antes de eu me inscrever na PUB, eu fui ver os outros projetos, né? Porque curiosa. E daí tem vários projetos que eles envolvem... Eles têm que envolver diversos voluntários. E eu achei isso incrível. Porque eu não conhecia... Eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não sabia a dimensão que aquilo tinha, né? Então, eu falei, meu Deus, que incrível. Tem muitas oportunidades aqui de pesquisa. Sim. E existe uma outra modalidade de permanência estudantil, que é a bolsa de monitoria, né? Que é quando o estudante que já conclui determinada matéria, ele pode ajudar a disciplina, né? Ajudar o curso, apoiando colegas e tirando dúvidas e auxiliando o professor. Nesse caso, a universidade paga por essa atividade. Sim. E ser monitor não é só ganhar uma bolsa, é também consolidar o conteúdo, perder o medo de falar em público e construir uma rede dentro da universidade. E já entrando no próximo tópico, vamos falar sobre quem precisa complementar a renda de forma mais estável durante a graduação. Os famosos estágios. Meu Deus. É um tópico importante que não pode ser ignorado, né? A entrada do estudante no mercado de trabalho e a aplicação de seus conhecimentos no contexto prático. O Instituto Semear, ele apoia essa inserção, não é mesmo? E aí a Bruna, acho que pode contar pra gente mais ou menos como que funciona isso. Sim, isso é uma parte muito importante da jornada do jovem. E acho que para vocês entenderem, né? Eu falei que
os nossos bolsistas, quando eles entram, né, ao semear, eles têm um programa de bolsas por 2 anos, mas a gente continua acompanhando esse jovem até depois dele se formar. E o porquê que a gente tem esse programa? Porque a gente entende, primeiro, que a primeira fase, quando o jovem chega na faculdade, é um momento de adaptação. Então, até intencionalmente, dentro do semear, a gente não quer que esse jovem já esteja num estágio, que ele esteja num outro emprego. Porque ele precisa de tempo para absorver e se adaptar à rotina da faculdade. Que é completamente diferente da rotina do ensino médio. Você tem muito mais flexibilidade, ao mesmo tempo muito mais responsabilidade, muito mais autonomia que você precisa gerir. Muitos jovens estão passando a morar sozinho pela primeira vez, então precisam lidar com esses desafios. Então, dentro do semear, o primeiro ano é um ano de adaptação à vida universitária. Então, a gente trabalha muito esse tema. E no segundo ano, aí sim a gente começa a preparar esse jovem para que ele tenha um estágio. Então, a gente divide esse segundo ano em 2 etapas também. A primeira em que a gente fala sobre propósito, porque a gente acha muito importante que a gente tenha uma reflexão sobre qual que é a nossa causa pessoal. O que que nos inspira? O que que a gente gostaria de ser feliz e trabalhar, né? Tem o Ikigai, que é um termo muito importante que une, né, as nossas habilidades com um modo em que a gente pode ganhar dinheiro. Então, a gente trabalha muito essa causa pessoal, primeiro. E aí, segundo, a gente entra em temas mais técnicos ali de como se preparar para um processo seletivo, né? Então, como fazer uma entrevista de emprego, como fazer um currículo, como ter uma postura profissional. Isso é muito importante porque a grande maioria dos jovens de baixa renda não teve acesso a essa formação. Então, a gente assumir que todo mundo está pronto e que todo mundo sabe as coisas óbvias é a gente ser elitista. Então, dentro do semear, a gente parte do princípio de que a gente precisa explicar para as pessoas, dar a informação, trazer ela de forma acessível, palatável, para que as pessoas de fato tenham acesso ao conhecimento, coloquem isso em prática. Então, no semear é muito mão na massa. Então, você não só tem um treinamento sobre como fazer um bom currículo, como você vai fazer o seu currículo vai ser revisado por um mentor, você vai receber feedbacks, e aí você vai fazer uma nova versão. Então, você consegue ver na prática o que você precisa melhorar e como você, de fato, ter um bom currículo nesse caso, né? Então, tudo isso é muito trabalhado, e a conclusão desse segundo ano, ela é a nossa feira de empregabilidade, onde a gente justamente conecta esses jovens com empresas incríveis, parceiras. E dentro do seminário a gente trabalha com um conceito que são empresas dos sonhos. A gente também não quer que o nosso jovem tenha qualquer emprego só para ter um emprego. E vou fazer aqui um mega parênteses, que a gente sabe que um jovem de baixa renda muitas vezes não pode escolher, muitas vezes a gente tem que trabalhar para trabalhar e ter um emprego. Mas dentro do possível a gente se esforça para que os empregos dos nossos jovens sejam em empresas dos sonhos. Que são empresas com uma cultura bacana, que esse jovem vai ter um plano de carreira, que ele vai ter uma qualidade de vida e onde ele vai poder se desenvolver, e sim, onde ele vai ser desafiado e ele vai ter que entregar bastante coisa, mas não é fácil, né? Não é um trampo simples, né? Esse não é o objetivo. Mas ao contrário, é que esse esforço seja reconhecido e que ele possa ir crescendo dentro dessas organizações, né? E aí que entram as nossas empresas parceiras que nos ajudam muito nessa transição do estágio, seja divulgando vagas para os nossos jovens. Tem algumas empresas que abrem vagas exclusivas para os nossos jovens talentos, então isso é muito bacana. E isso só acontece porque os nossos jovens são fenomenais. E eu falo isso com todo o orgulho da face da terra, porque os nossos jovens sementes são pessoas extraordinárias, com histórias de vida extraordinárias. E que a gente quer impulsionar. E toda empresa que chega perto, ouve qualquer um deles, sai apaixonado e fala, eu quero esse jovem na minha equipe, eu quero esse jovem. Ai, que legal. Assim, sem brincadeira, a gente teve um caso de um jovem que há 3 semanas atrás mandou uma mensagem e falou assim, Bruna, acabei de terminar meu último estágio, tô no último semestre da faculdade, não consigo mais estágio, mas preciso trabalhar. Você consegue criar alguma conexão? E a gente mandou uma mensagem no grupo dos nossos mentores com o currículo do jovem. Uns 7 mentores responderam do tipo, maravilhoso, quero conversar. E no final da semana passada, já recebi o retorno de que ele estava sendo contratado por um dos nossos mentores para trabalhar. E que é um mentor maravilhoso e é um jovem maravilhoso. Então, acho que o semear, o que a gente faz muito bem é criar essas conexões. E eu digo que talvez pouco do mérito tá na gente, porque os jovens são maravilhosos e as pessoas que a gente tem na nossa rede, né, os nossos voluntários, mentores, são maravilhosos. E o que o semear faz é criar essas conexões que não seriam antes possíveis, né? E eu acho que é até importante trazer aqui, né? Quando a gente fala de uma família, de uma pessoa que cresceu numa família mais privilegiada, você tem um tio rico que tem contato, você tem alguém que trabalha numa empresa lá, indica, né? Se você, por exemplo, é advogado, tem alguém que trabalha num escritório grande, que vai te fazer uma ponte, vai fazer um contato. O jovem de baixa renda,
pelo menos no caso do Semear, mais de 85% deles são o primeiro da família inteira a fazer faculdade, considerando primo, tio, avô, tudo. Então, eles não têm esse referencial. E o que a gente tenta recriar no Semear são essas conexões porque elas são poderosas. É isso que alavanca a entrada desse jovem no mercado. E uma vez que esse jovem está lá dentro, ele é fenomenal e performa muito acima da média. E acho que dali para frente ele deslancha sem precisar mais, né? Mas a gente é muito intencional no Semear em fazer essa transição com calma. Cada coisa no seu momento. Então, no primeiro ano, a adaptação na faculdade. No segundo ano, olhar para propósito, para se preparar para o mercado. Aí a gente tem a feira. E aí ele está com bolsa em todo esse período. E no terceiro ano, a nossa ideia é que ele já esteja num estágio e não precise mais da bolsa. Mas se por um acaso ele precisar, tiver uma emergência, a gente tem bolsas emergenciais, a gente continua tendo mentoria. Tem uma série de coisas, porque o nosso objetivo é fazer com que esse jovem, de fato, se gradue na universidade, porque a gente sabe o quanto isso é importante para um jovem de baixa renda. Sim. E aqui não é um sabe do tipo, filosófico, é muito importante. Não, se a gente for trazer dados do IBGE, um jovem que se forma na faculdade ganha 3 vezes mais do que um jovem que se forma só no ensino médio. É um fato, então, né? fazer faculdade é um fator de mobilidade social. E para uma família de baixa renda, é assim que a gente vai reduzir a pobreza no Brasil e, de fato, ter um país mais justo para todo mundo. Com certeza. Sim, com certeza. Com certeza. Eu queria, você explicando, me surgiu uma dúvida. Eu sei que você falou que tem todo esse ciclo, né? Então, primeiro vocês auxiliam esse jovem nos primeiros 2 anos, e daí nos últimos 2 anos, esse jovem ele meio que já está pronto para ser encaminhado para o mercado de trabalho. Mas em cursos que, por exemplo, o jovem não consegue ser encaminhado, por exemplo, curso... Isso eu digo porque é o meu caso, o caso dos cursos na área da saúde, você não pode, né? Então, enfermagem, medicina, própria obstetrícia, você tem uma graduação que dura mais de 4 anos e o seu estágio você não é remunerado e você não pode fazer algum estágio antes, muitas vezes a faculdade é em período integral. Então, nesses casos, como que vocês lidam e atuam com esses jovens? Ótima pergunta. Porque no Semear, apesar da gente ter essa jornadinha, né, que é igual para todo mundo, a gente acompanha os jovens de forma personalizada. Então, cada jovem tem um tutor, cada jovem tem um plano de carreira, pra gente garantir que não é acabar a bolsa e amanhã ele vai invadir da faculdade porque acabou a bolsa. Não. Então, em especial com jovens da saúde, você tá certíssima, Lari. Tem um desafio maior por conta da dificuldade de poder fazer estágio autorizado pela universidade. E aí entram justamente as oportunidades que vocês acabaram de falar. Dentro da jornada do Semear, um dos nossos treinamentos, inclusive, são sobre oportunidades acadêmicas. E como elas podem ser um propulsor da jornada desse jovem. Tanto de um lado do curricular, porque quem faz atividades extracurriculares, né? Então, empresa júnior, Enactus, pesquisa, centro acadêmica, atlética, bateria. Todas essas atividades te desenvolvem uma série de competências que fazem muita diferença no seu currículo. E quando a gente olha do lado da permanência estudantil, parte dessas oportunidades, como as bolsas de pesquisa, as ligas, as monitorias, são super importantes para os jovens, em especial da saúde, conseguirem continuar se mantendo. Como eu disse, no Semear, a gente tem esses auxílios extras, caso o jovem tenha alguma emergência, alguma coisa fora do comum, que a gente consegue oferecer, mas a grande maioria deles consegue ter essa autonomia nessa jornadinha que a gente vai acompanhando. Adorei! Pô, muito legal mesmo. Eu fiquei com uma dúvida também, você comentou sobre o processo seletivo para o Instituto, né? Quando que abre? Se você puder falar um pouco também para o pessoal saber. Sim. Legal. Então, o processo seletivo do Semear hoje acontece anualmente, sempre no início de cada ano. Em janeiro, normalmente, a gente abre ali as inscrições. E ele é um processo seletivo que ele é dividido em 2 etapas. Uma primeira que é pré-requisitos, digamos assim, e as outras são as etapas avaliativas mesmo. Quando a gente fala dos pré-requisitos, vou falar aqui porque acho que é importante para o pessoal saber, né? Então, primeiro, ter de 17 a 29 anos, então tem uma faixa etária. Segundo, ter até 1,5 salários mínimos per capita, que é a mesma regra do Enem. Sim. Estar matriculado em uma universidade pública ou particular com bolsa integral, no estado de São Paulo, num curso bacharel ou licenciatura, não entram tecnólogos. E não ter concluído outra graduação antes, porque esse jovem já formou, a gente entende que ele já não evadiu. Então, esses são os pré-requisitos básicos. Quando o jovem se inscreve, ele vai preencher um funilzinho que um formuláriozinho que vai dizer pra gente se ele se encaixa nesses pré-requisitos. E uma vez que ele se encaixar, ele vai fazer um teste de perfil e
uma análise socioeconômica. Esse teste não é uma prova, ele é mais para a gente conhecer mesmo o perfil de cada jovem. A gente não tem nenhuma prova acadêmica, etc. Não é o nosso objetivo. E essas duas informações são muito importantes para a gente entender se esse jovem se encaixa no que a gente está buscando. O teste de perfil, do lado do perfil mesmo do jovem, mas a análise socioeconômica, muito mais importante para a gente entender o perfil de vulnerabilidade social ali do aluno. Uma vez que ele passa por essas etapas, aí ele vai para as etapas avaliativas, que é uma dinâmica em grupo e uma entrevista individual. Então, é basicamente isso. E uma vez que esse jovem passa por essas etapas, ele é aprovado para o nosso programa de bolsas. O processo acontece, como eu disse, abrem as inscrições em janeiro de cada ano, e o processo ele acontece normalmente em março. O resultado normalmente é bem no iniciozinho ali de abril, só para vocês terem uma noção. Legal. E em abril ele já começa a receber a bolsa, que vai acompanhando ele ali ao longo da perfeito. jornada. Sim, muito legal. bom. E Sim. ainda falando de estágio, né, pra gente poder dar andamento, a gente tem uma pergunta que retrata sobre os desafios. O desafio dentro, né, das atividades do Instituto Semear, você acha que eles se desencadeiam a partir de uma experiência individual da pessoa, como, né, a parte emocional dela, sobre a parte até mesmo do que constitui a realidade dela, ou será que é um desafio que parte mais para a parte profissional, mais burocrática, assim? O que a gente encontra? Eu acho que é um mix das duas coisas. Aham. Não dá pra gente ignorar que um jovem que vem de baixa renda, de escola pública, ele vai ter algumas lacunas de habilidades técnicas que ele não foram desenvolvidas. Vou dar um exemplo aqui muito clássico, que é não falar inglês. E muitas vezes é obrigatório para processos seletivos de estágio mais concorridos você Sim. ter um certo nível de fluência em inglês. Então, acho que uma primeira barreira é esse lado um pouco mais técnico-burocrático, que é, muitas vezes, os pré-requisitos de alguns programas de estágio acabam eliminando jovens que vieram de uma situação mais vulnerável, que não tiveram acesso a esses privilégios. Então, acho que essa é uma das coisas. E do outro lado, acho que tem uma questão geral, que não é só para o jovem de baixa renda, mas é que, de fato, se preparar para essa primeira oportunidade de emprego, né? Então, você saber ter uma postura profissional ou saber conhecimentos técnicos da área que você está aplicando, né? Então, se eu vou ser professora, fazer um estágio em licenciatura, eu preciso saber fazer um plano de aula mínimo, Sim. conduzir uma aula. E aí, cada área vai ter, né, o seu tema ali técnico específico que você precisa ter um mínimo de domínio. E eu acho que, reforçando, é aqui que entra a relevância de você já ter tido atividades extracurriculares prévias. Sim. Porque, gente, pode parecer uma bobeira ou algo, quando eu tiver um tempinho eu me inscrevo. Mas a realidade é que as entidades estudantis, sejam elas quais forem, são um espaço perfeito para a gente errar e aprender. Sim, com certeza. E elas nos conduzem para uma série de desafios. Eu mesma, né, como eu comentei, eu passei por tudo que a gente está falando aqui. Eu fui bolsista PAP, fui bolsista de PUB, fui bolsista do Semear, fui todas as coisas possíveis como uma legal. jovem de baixa renda. E uma das atividades, por exemplo, que foi muito relevante para mim foi ter sido parte da Enactus, que é uma organização de empreendedorismo social, de impacto social. E na Enactus a gente tinha que criar projeto, lidar com orçamento, lidar com fornecedor. A gente ia para outro estado fazer campeonato. E o mais importante no meu caso, a gente criava projetos reais que estavam impactando a vida de pessoas de verdade. Sim. E quando a gente tem essa experiência prática, num ambiente controlado, que é passível de erro, é muito importante, porque a gente desenvolve uma série de competências que nenhuma aula consegue Exato. te dar, sabe? Então, no Semear, a gente acredita muito numa filosofia que é o 70, 20, 10. Então, 10% do nosso conhecimento ele vem do teórico, 20% vem do social, que é conversando com outras pessoas que sabem sobre o tema, e 70% vem de você botar a mão na massa. Sim. E Com falhar certeza. e errar e aprender, assim, né? Então, eu acho que isso tudo entra para essa formação que a gente está falando do estágio. Então, Sim. para mim, o momento do estágio, né, que idealmente, normalmente ali é no terceiro ano da faculdade que você vai encontrar o seu estágio, acho que você começa a se preparar para ele muito antes dessas atividades que você vai performando e fazendo Sim. ao longo da sua jornada acadêmica. Sim. Com certeza. E só para uma coisa antes da gente seguir para outro bloco, eu acho uma coisa também que é muito importante ressaltar na nossa conversa, que tá super construtiva, a gente tô amando, mas é a questão do trabalho voluntário, né? Que Super. também é uma atividade extracurricular, mas é uma fonte extremamente importante, porque é uma fonte, é uma prática de humanidade que você se conhece, mas você também conhece o outro. E se você não tem esse conhecimento, esse acesso, a gente não vai conseguir fazer nada, a gente não vai ter ferramenta para
conseguir mudar alguma realidade, para conseguir mudar, sabe, para as pessoas, da gente chegar num ponto que a sociedade realmente consiga abranger todos para viver numa vida digna, né? De direitos básicos, né? Muito. E o semear, acho que a gente falou muito do lado da evasão, que o semear é o nosso foco principal. Mas quando a gente fala nos jovens que nós queremos formar, a gente até tem isso na nossa missão, né? Sim. Que são líderes multiplicadores. A gente acredita que é nossa responsabilidade individual ser bons cidadãos e contribuir para o Brasil ser um país melhor. Com certeza. Tanto que na jornada, por exemplo, do segundo ano, quando a gente está falando de propósito, causa pessoal, eu comentei com vocês, os nossos alunos escolhem uma organização social para fazerem voluntariado. De acordo com o que tem a ver com o propósito deles. Então, tem jovens que vão trabalhar com educação, num cursinho, muitos vão para cursinhos populares, porque eles justamente veem a relevância de eles só estão na universidade por conta dos cursinhos que eles tiveram acesso, mas outros vão trabalhar com pessoas em situação de rua, no Médicos Sem Fronteiras, fazendo N funções, mas a gente entende que isso é muito importante, para a gente entender o nosso papel na sociedade. Sim, e que existem políticas públicas que precisam ser implementadas e melhoradas, e isso é responsabilidade, né, pública, mas que, ao mesmo tempo, não dá pra gente esperar. Eu sempre falo, as pessoas estão com fome hoje, então não dá pra eu esperar uma política pública que talvez vai demorar 5 anos, 10 anos, 30 anos pra resolver o problema de forma determinante. É importante que a gente cobre o nosso governo e que a gente avance com essas pautas, pra que a gente não fique apagando incêndio toda hora. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer as coisas hoje, porque as pessoas precisam de ajuda hoje, e eu acredito muito nessa nossa responsabilidade individual de contribuir com as pessoas ao nosso redor, né? Com certeza. Dentro do trabalho voluntário também a gente aprende muito sobre a construção crítica nossa também, né? Muito. A cultural também, que é extremamente importante. Então, assim, gente, uma dica pra vocês, façam um trabalho voluntário, porque é muito bom. E acrescenta no currículo também. E assim, por exemplo, olhando pro cursinho, você ter que dar uma aula sobre um tema te desenvolve tantas competências, inclusive de você fixar aquele conteúdo. Tem vários estudos que mostram, né? Quando você dá uma aula, você fixa o conteúdo que você está replicando. Então, acho que é uma relação muito ganha-ganha. Você sim está ajudando outras pessoas, o que é ótimo, mas você também está se desenvolvendo, te desafiando, e acho que está dando uma utilidade para o nosso tempo no dia a dia também, sabe? Para além do normal. Sim, com certeza. Muito bom, com certeza. gente. Bom, para fechar, eu queria pedir uma resposta de cada uma. Se vocês tivessem que deixar uma mensagem para quem está entrando na universidade agora e tem essas preocupações com a permanência estudantil, qual seria? Nossa, que pergunta interessante. Eu acho que, primeiro, não surtem, sabe? Não, bem importante. Não surtem, não pensem que o sonho acabou, porque o sonho acabou de começar, na verdade. Busquem vão em edital da sua universidade, conversem com seus veteranos, com a coordenação, procurem qualquer política de permanência, porque entrar na universidade, principalmente em uma universidade pública, muda vidas, muda você por inteiro, sabe? Esse é só o meu segundo ano de USP, mais de universidade, enfim. Mas eu já sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu entrei 2 anos atrás. Então, não desistam, vão atrás. A gente tem que aproveitar tudo que tem ao nosso redor. Então, às vezes você não conseguiu o PAPF, né? Que é o caso da USP, mas às vezes você consegue uma bolsa PUB ou uma PIBIC, ou enfim... Uma monitoria. Sempre há opções. A USP, além dessas que, enfim, que são as mais clássicas, também tem a possibilidade de você ser monitor na ProAluno, que você também ganha bolsa. Então, procurem, não desistam tão fácil assim. E eu acho que vocês também podem recorrer a institutos como o Instituto Semear, né? Com certeza. Gente, acho que alguns recadinhos, para mim, são muito importantes. Primeiro, parabéns. É uma jornada muito desafiadora passar no vestibular. É um momento muito estressante, muito desafiador, em que você se cobra muito. E parece que todo o seu potencial e a sua capacidade está sendo colocado na balança a partir de uma prova. Sim. E acho que a primeira mensagem antes da pessoa ser aprovada é: entenda que cada pessoa tem seu ritmo, cada pessoa tem a sua jornada, e que não existe um gabarito específico que você precisa seguir no tempo X, no momento Y. Acho que só você sabe o seu ponto de partida e só você pode desenhar seu ponto de chegada. Então, acho que essa é a primeira coisa. Que lindo. E eu acho que para quem está chegando na universidade,
A primeira coisa é persevere. Os desafios do início da adaptação, e tem dados públicos que mostram isso. A evasão ela é muito maior no primeiro ano e, em especial, no primeiro semestre da faculdade. Porque a gente fica sobrecarregado com tantas mudanças e medos e anseios e sair de casa e não conhecer ninguém e não sentir que você pertence àquele espaço. Então, acho que a primeira coisa é persevere, porque isso vai passar. Sim. Esse primeiro momento é muito difícil. Posso até trazer aqui um ponto que eu, quando fui aprovada na USP, eu não queria ir para a USP porque eu não me conectei com as pessoas no grupo online do Facebook, entregando a minha idade. E eu queria ir para a Unesp. E eu não queria ir para a USP mesmo sendo o curso que eu sempre quis. E eu fui porque meus pais falaram, Bruna, vai, eu não sei o que está acontecendo, mas vai dar certo. Mas eu, por alguma razão, não tinha me conectado. E eu fiquei com tanto medo que eu quase abri mão da minha vaga na universidade por conta disso. E eu acho que daí entra a minha segunda dica, que é se conectem com pessoas que têm realidades e desafios próximos aos seus. Você conseguir conversar sobre não tenho dinheiro para comprar o café no intervalo, que é uma coisa tão automática para os seus colegas de curso que talvez vieram de outra realidade, é importante. É importante você falar que você está lendo o texto para o aluno porque você não consegue imprimir, porque você não tem o livro. Ou que você tem que fazer uma jornada dupla, porque você tem que fazer a bolsa da PUB para se manter, mesmo tendo auxílio. E eu acho que é muito importante conversar com pessoas que vivem esses desafios. Sim. Porque isso te dá força de que você não está sozinho e que vale a pena. E que você tem uma rede de apoio. E eu acho que, por fim, uma coisa que eu sempre falo para todos os jovens que eu converso, que é não tenham pressa para se formar. Eu acho que é óbvio que, né, muitas vezes a gente tem uma pressão financeira, mas, do outro lado, a universidade te dá acesso a tantas oportunidades incríveis. Eu me formei com, acho que 150 créditos a mais do que eu precisava. Então, assim, mas porque a universidade tem tanta disciplina legal e eu demorei para descobrir isso, assim, em outras unidades, em outras faculdades. Eu fui fazer intercâmbio, eu fiz um monte de entidade estudantil, fiz bolsa de pesquisa. E ter o privilégio de fazer essas coisas são oportunidades que só acontecem durante sua vida acadêmica. Sim. Então, depois que você se forma, vai ser muito mais difícil de você encontrar o tempo, de você ter acesso a isso. Então, vale muito a pena você ficar atento a essas oportunidades e tentar navegar por todas elas de um jeito que se enquadre na sua rotina, sem ficar maluco, sobrecarregado, mas tentar incorporar tudo isso sem necessariamente ter que correr para se formar em 3 anos e meio, sabe? Acho que tá tudo bem que se forma ali em 4, faz em 5, se você puder. Eu acho que isso é uma oportunidade de você sair com um currículo melhor. Se você aproveitar as oportunidades que você está tendo de forma intencional. Não é repetir matéria, tá, gente? Pelo amor de Deus. É fazer oportunidades acadêmicas. Não, é aproveitar oportunidades. É mesclar, né? O dentro e fora da sala de aula. Sim. E acho que isso, inclusive, para mim foi muito importante. Escolher bons professores, fazer as matérias que eu estava de forma muito presente, não do tipo, eu quero fazer 6 matérias para tirar isso da frente. Não, sim. Eu fazia, no meu caso eram 4, que era o ideal, e eu fazia as 4 com professores que eu escolhia a dedo e que eram muito legais e que eu me dedicava nas matérias para conseguir, de fato, aprender o que eu vim na faculdade aprender, sabe? Mas ir mesclando isso com essas outras oportunidades que vão enriquecendo a nossa vivência, o nosso currículo e acho que isso faz muita diferença para quem a gente está se formando como um profissional lá na frente, como a gente vai entrar no mercado de trabalho e como a gente, de fato, vai ter mais qualidade de vida e mobilidade social. Com certeza. Eu aproveito também para fazer um comentário sobre essa mesma questão de dar dica, porque eu, como assessora pedagógica do cursinho, gente, que eu amo muito. Eu amo ela. Eu vou dar algumas dicas também, né? Que parte também do comentário que as meninas fizeram. Mas para pessoal, tipo, não se ligar muito pro número, né? Porque, infelizmente, a gente tem um sistema hoje que a forma de ingresso é a partir da nota que você tem, quanto você acerta e quanto você erra. Você é muito mais do que um número, do que você acerta. Não é uma prova que vai te definir. É um papel que, infelizmente, tá dentro do sistema, mas você é você tem sua própria história. Assim como você falou, é muito importante que a gente reconheça quem a gente é, da onde a gente veio, quem tá por trás da gente, quem tá com a gente também. Então, se valorizem, gente. É, de fato, um processo muito desgastante. É muito cansativo. A gente fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas, realmente, tem o seu tempo. Tem o tempo de entrar numa faculdade. Tem o tempo de viver a faculdade. E eu, como estudante do primeiro semestre de Gestão de Políticas Públicas, recomendo super
também, que eu acho super importante, você pesquisar em relação a qual faculdade você quer, para, né, entender qual é o método de ensino dela, o que ela te oferece, né? Se visa mais para pesquisa, se visa mais só para o ensino, e também pesquisar quais são os cursos, porque às vezes a gente tem essa questão, né, tipo, nossa, vou fazer direito porque direito dá muito dinheiro, que não sei o quê. Ah, não, vou fazer medicina porque assim eu vou ser alguém na vida. Não, quebrem esses paradigmas, gente, quebra o tabu, quebra, tá? Então, eu também eu saí da escola querendo fazer geografia, aí eu falei, não quero mais. Aí eu falei, vou fazer direito, mas eu falei, também não quero mais. Aí eu falei para administração, e aí eu surtei, porque a gente surta mesmo. Mas foi através da pesquisa que eu conheci gestão de políticas públicas. Então, eu acho que se você pesquisar também os cursos que existem, você consegue achar um curso que você vai se identificar e você vai conseguir achar um incentivo maior, porque às vezes a gente também tem que achar algumas fontes de incentivo, porque realmente não é um processo fácil, ninguém tá sozinho, todo mundo tem sua história, né, tem seu processo, e vivam a universidade depois que passar, porque uma hora isso acaba e uma hora a gente vive a universidade, então aproveitar, né, para fazer muito networking, tudo, porque também é muito importante, não só para a vida acadêmica, mas para a vida profissional. E é isso, gente. Venham pra USP também, porque a USP é muito boa. I love USP. Eu vou aproveitar para USP, comentar também sim. uma coisa pessoal, né? Eu, por exemplo, eu me inscrevi como primeira opção para ser jornalismo, no curso de jornalismo, na USP, mas não passei. Eu passei em marketing, que era a minha terceira opção, e eu passei ainda em lista de espera no Enem USP. Então, assim, olhem as listas de espera também. E tá tudo bem passar em lista de espera. Você passou de qualquer jeito, você tá na universidade. Exato. Então não se julguem. E Ninguém às vezes sabe isso. só você entrou, tá aqui. Tá todo você mundo vai- na mesma sala. Exato. Quem passou em primeiro e quem passou em último Exatamente. fica dentro da mesma sala. Exato. E às vezes é isso, tipo, o curso que você colocou em primeiro, às vezes nem era pra ser. Porque eu, por exemplo, ainda bem que não tô em jornalismo, entendeu? Prefiro muito mais marketing agora. Sim. Gente, então a gente finaliza o nosso episódio aqui. Muito obrigada pela participação. Foi incrível essa conversa. Eu acho que não só pra gente, mas também pra quem tá ouvindo. Se você que tá ouvindo até aqui, obrigada mesmo. Se você gostou, compartilhe o episódio. E acompanhe o Atenados para mais conversas sobre educação e o acesso à universidade. Fiquem atenados! Obrigada, gente. Gente, foi muito bom! Obrigada! Adorei. Nossa, Muito eu legal o amei, Instituto. foi muito bom. Que Foi bom, muito gente. construtivo, de verdade.